Boa noite, pessoal. Eu sou o Carlos Rosa. Estou aqui nessa quinta-feira para fazer essa live para os nossos amigos, nossos irmãos do A Caminho da Luz. Para vocês que estão entrando, eu gostaria de que vocês me informassem se vocês estão ouvindo, se está tudo certo, para a gente começar a nossa conversa. Tá tudo ok aí? Vocês estão ouvindo? Legal, que bom. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou dando alguns recadinhos que são importantes, né? Antes de tudo, eu queria agradecer aí todas as mensagens de carinho que eu recebi ao longo da semana aí, depois que foi anunciado aí na live, né? A gente fica um pouquinho nervoso porque a gente não está muito acostumado com tanta tecnologia, né? Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Estou com as minhas duas secretárias aqui, a dona Simone e a dona Mariana, né? Que vão me ajudar aqui no dia de hoje, né? Elas vão tentar aí anotar as perguntas para eu poder responder e aquelas perguntas também que foram feitas ao longo aí da semana, eu também tenho anotado aqui para tentar responder aí para vocês. Tá bom? Eu queria dar uns recadinhos aí antes da gente começar. O primeiro deles é que na próxima semana a nossa live, na segunda-feira, dia 27 de abril, será com a Lumena, tá? Nossa amiga Lumena, que vai fazer a próxima live, tá bom? Eu queria falar também sobre as doações. Tem muita gente nos perguntando sobre as doações, né? Nesse período que a gente está com essa pandemia e toda essa situação de isolamento, né? Mas a gente deu um jeito. Nós estamos lá no Semlep, na rua Jacofete, sem número, a entrada de baixo, tá bom? Aí vocês podem estar levando lá os brinquedos, as roupas, cama, mesa em banho e utensílios de cozinha, todas as terças-feiras, das 10 até o meio-dia. Não dá pra gente ficar a semana inteira, tá bom? Mas pelo menos aí todas as terças-feiras, das 10 ao meio-dia, a gente vai estar lá aguardando vocês, tá bom? Outra lembrança que a gente quer deixar aí com vocês, né? Aqueles que fazem as doações, a nossa casa está fechada, todo mundo já sabe disso, mas é muito importante aquele que faz a sua contribuição, que possa continuar fazendo, né? A gente está disponibilizando o número da conta corrente aí do A Caminho da Luz. Então aquele que puder continuar fazendo a doação, porque nós temos que continuar com as obrigações com os nossos funcionários. Então é muito importante que você que possa continuar fazendo a sua doação, ou aquele que normalmente não faz a doação mensal, mas que possa estar fazendo também uma doação esporádica, a gente agradece. Tá bom? Bom, vamos lá então, pessoal. Desculpa. A ideia hoje é a gente tá falando um pouquinho da convivência em família com os nossos filhos diante do confinamento social. Quando começou a pandemia, se a gente lembrar lá no finalzinho do ano que a gente assistia alguma coisa pela televisão, passando o pessoal lá na China, isolado nas casas, talvez naquele momento a gente não pensasse que tudo isso poderia chegar até aqui. Depois, quem trabalha, a gente foi escutando que a China começou a parar, que estava influenciando a economia, mas eu acredito que muitos, pelo que a gente vê aí na mídia, né, muitos estudiosos não imaginavam o tamanho que tudo isso ia virar. Né? Quando pediram para a OMS declarar pandemia, muitos questionamentos, né? Mas se a gente lembrar de quando começou, depois quando teve o Ano Novo Chinês, que não teve a possibilidade de comemoração, e chegar nessa semana onde a gente viu que o pessoal estava praticamente doando o barril de petróleo, a gente vê o tamanho da situação, né, e quanto isso está movimentando na economia mundial. Só que quando a gente pensa na economia mundial, a gente vai vendo que isso está um pouco distante da gente, na verdade.
E eu quis colocar essa questão da família e dos nossos filhos, porque nós precisamos trazer essa situação e trazer esta oportunidade para o nosso dia a dia. O que a pandemia está trazendo para nós no nosso dia a dia? Claro que a gente sabe que tem aí uma situação que pode estar influenciando a cada um de nós no nosso trabalho, como eu disse, na economia, e o movimento é tão grande que a gente não vai conseguir ser assertivo. Mas a gente sabe que a hora que a gente voltar, nós vamos ter que voltar com todo o gás, não é verdade? Trabalhando nas nossas ações, enfim. E eu quis trazer essa questão de como que a gente está podendo vivenciar tudo isso com a nossa família. E é claro, uma oportunidade única, porque a pandemia trouxe essa questão da gente estar confinado socialmente, mas dentro do nosso lar, onde a gente, de alguma forma, precisa resgatar muitas das nossas situações de melhoria, né? Eu queria dividir com vocês primeiro um texto que eu trouxe de um livro que chama Desafios da Vida Familiar. Esse livro é do Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo. E ele fala aqui de família, e eu queria dividir, logo no começo ele fala assim, primeira forma de interação humana. Eu vou estar lendo aqui, porque eu achei essa parte bem interessante para a gente começar a nossa conversa aqui. Então ele diz assim: desde Jesus de Nazaré, ouvimos a assertiva de que um dia conformaríamos um único rebanho sob a liderança de um só pastor. A simbologia presente nas palavras do celeste amigo faz-nos pensar nessa unificação de todo o gênero humano como uma só e imensa família, uma grey gigantesca e inabordável maturidade, a ponto de consentir a coordenação de um só líder, de um só guia. Isso não significa dizer que os membros dessa descomunal formação humana serão inconscientes ou incapazes para que tenham de ser dirigidos por um pastor. Não se trata disso. Como a obediência corresponde ao consentimento do raciocínio, como estabelecem os nobres imortais, o fato de sermos orientados por um único zagal significa a unidade de vistas em torno do amor, da liberdade, da felicidade, a harmonia de propósitos, uma vez que se trata do Cristo excelso, figura representativa do Pai Criador no seio das suas criaturas, e não de uma liderança obtusa, inconsequente, de metas dominadoras, como costumeiramente deparamos no mundo terreno. Dessa maneira, a fim de aprendamos ao longo, dessa maneira, a fim que aprendamos ao longo das eras e nos dedicar ao verdadeiro amor reciprocamente, deveremos antes aprender a vivenciar esse amor em suas expressões mais variadas, em pequenos grupos, os quais chamamos familiares, verdadeiros laboratórios em que aprendemos a conviver. Vamos lá. Vocês lembram o que eu li? Deixa eu perguntar aqui para as minhas secretárias. Tá funcionando agora? Ah, legal, então. Então vamos lá, pessoal. Então eu fiz a leitura desse trecho do livro onde Raul fala para a gente da questão da família, de uma família universal, e que a gente, antes de aprender a viver nessa família universal, a gente precisa estar vivendo em grupos familiares menores, que é onde a gente convive. Esse livro ele é bem interessante porque ele também tem perguntas e respostas. E nessa questão tem uma pergunta que é feita assim: por meio da formação dos seus membros, exerce a família a influência no sentido de se implementar uma melhor sociedade futura? É uma pergunta que foi feita e aí o Camilo, o Espírito, responde: é a família que se estrutura o caráter do soldado e do general,
dos políticos, das mais variadas tendências, dos profissionais que fazem as mídias, o jornal, a revista, a novela, a película, o teatro. É no bojo familiar que se elabora um religioso hipócrita, o que vive da simonia, o que fiel que, sem preguiça ou tolice, busca ajustar-se aos seus ensinos imortais do Criador. Quando mães e pais passarem a pensar e refletir sobre o mundo melhor do porvir, perceberão que essa aventura se acha em suas mãos, por meio da boa orientação dos filhos menores engajados nas faixas do aprendizado do lar. Olha só quanto nós temos uma responsabilidade muito grande, nós, pais, tios, avós, todos nós que participamos aí da educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, né? Quanto que é importante a gente ter essa percepção, né? Essa percepção dessa primeira formação que vai estar no lar, né? Dessa percepção que é no lar que eles vão estar aprendendo os primeiros passos, e é isso mesmo, não é? Quem de nós não aprendeu a caminhar dentro da sua casa, não é verdade? Então, essa questão dessa responsabilidade do nosso lar e essa responsabilidade, né, aonde Deus confiou para cada um de nós, esses seres, né, a gente não tem ideia se eles estão encarnados há mais tempo, que eles já têm uma condição de vida muito maior do que a nossa em termos de encarnação, mas neste momento eles estão aqui sob a nossa tutela. Então cabe a cada um de nós buscar ter essa responsabilidade e buscar esse caminho de esclarecimento nessa criação desses pequenos que estão do nosso lado. E aí, diante de toda essa questão da pandemia, de toda essa questão de isolamento, né, para mim ficou muito nítido, né, essa questão de Deus estar nos dando vários sinais, né? Como que a gente, hoje confinado em família, a gente está ali trabalhando ou administrando o apego em algumas coisas ou o desapego em algumas coisas, né? Se a gente lembrar, até pouco tempo, os nossos filhos não ficavam o dia inteiro conosco, e nós também com eles. Quantos de nós não trabalhávamos fora? Agora a gente está em home office, dentro de casa. E como que a gente está administrando tudo isso, né? Olha, esse local da casa é meu, nesse horário eu vou utilizar. Será que a gente está conseguindo desapegar de alguma coisa para a gente poder administrar essa convivência melhor com as crianças, com os adolescentes, né? A gente também tem que lembrar que até pouco tempo atrás o quarto era deles, ou a sala era deles, e agora nós estamos aqui, né? Os nossos excessos, como que a gente está administrando os nossos excessos, né? Nessa convivência, quando começou a pandemia, de repente a gente foi lá no mercado, encheu o nosso carrinho de coisa junto com as crianças, e as crianças perceberam isso, né? E aí, como que nós estamos administrando isso? Será que essa ação que a gente fez, essa atitude que a gente teve, foi um bom exemplo? Tudo bem, a gente estava sentindo talvez um medo, uma dúvida do que poderia acontecer neste momento ou não. Mas, de alguma forma, a gente também estava mostrando e administrando tudo isso com os nossos pequenos, né? E quando a gente está triste, porque a gente está vivendo, né, praticamente um mês que estamos todos confinados, né? E a gente sabe, no começo a gente pensou que ia tirar de letra, ou talvez a gente já tinha uma certa sensação que não seria muito fácil, mas e aí? Tem dia que um levanta mais triste, outro levanta mais alegre, às vezes nós temos 2 ou 3 filhos em idades diferentes. Como que nós estamos administrando tudo isso? Porque a gente também tem dia que acorda um pouco mais triste, sabe que a gente não consegue planejar há muito tempo, né? Quem dirá planejar só o dia, não é? E aí como que nós estamos administrando tudo isso com eles, né? O que nós estamos fazendo? A gente vê aí na mídia várias pessoas dando dicas de como a gente pode preencher o dia, mas a gente sabe que não dá para preencher todo dia, toda hora com brincadeira.
não é verdade? Mas tem alguns momentos que a gente pode resgatar algumas coisas, né? Por exemplo, fazer um bolo, todo mundo junto, fazer uma massa de pizza, todo mundo junto, não é? E nesse momento a gente vai recobrando algumas coisas sem cobrança, né? Quanto tempo a gente não teve essa oportunidade de estar sentado ali junto com o nosso filho, com a nossa filha, com os nossos parceiros, não é verdade? E agora a gente está tendo essa oportunidade, né? Às vezes a gente está se revoltando também. E é verdade, não é? Com toda essa situação, a gente olha o sol, vê que a gente não pode sair, e às vezes não bate aquela revolta, não bate aquela, né, como eu disse, a tristeza. Como que nós estamos administrando tudo isso? E querendo ou não, nós somos um exemplo para essas crianças, para esses jovens, para esses adolescentes que estão passando por isso dentro de casa. Talvez com aquele que é menorzinho, que não tem muito entendimento, ele vai vendo que os pais estão todos os dias dentro de casa e vão percebendo isso, né? Talvez aqueles que são maiores já vão percebendo isso de uma forma um pouco diferente. E a gente tem que administrar a compreensão, vivenciar a empatia, não é verdade? Com aqueles que estão necessitando, e a gente vai percebendo isso também, não é? Quantas boas ações estão acontecendo, né? E agora, como é ter empatia sem ter esse contato, não é verdade? A gente sabe que a pessoa está lá sofrendo de alguma forma a gente pode ajudar com o vizinho, a gente vai lá para o mercado para aquele que talvez tenha um pouco mais de idade, mas com uma certa distância, não é? Proteção, responsabilidade, não é? É interessante, eu tenho 2 filhos, né, um de 21 e a Mariana de 12. O de 21 é o Carlos Henrique. E esses dias deu uma discussão aqui de responsabilidade, porque segurar aquele que já tem mais idade e tem, de certa forma, a sua responsabilidade não é muito fácil, né? Então, teve dias que a Mariana chegou nele: poxa, você tem que ficar mais em casa, você está querendo sair, você vai na casa de um amigo. E nós também temos que buscar uma forma de como conversar isso com ele, né, e com a Mariana também, porque se a gente estressar, a gente tem que lembrar que não vai dar para sair de casa, né? O máximo que dá é para ir no banheiro, no quarto, mas daqui a pouco a gente vai se encontrar de novo, não é? Então a gente está tendo que relevar muita coisa. E nessa questão, eu lembro da resiliência. Vocês lembram o que é resiliência? Elástico, né? Eu estou sem um elástico aqui, mas não tem problema. Quando a gente estica o elástico vai e ele volta à sua condição. Não é verdade? Isso é resiliência, isso é física, né? A gente vai lá, estica o elástico, ele vai esticando, ele não quebra, a gente solta, ele volta à condição normal. E nós também estamos tendo que testar a nossa resiliência. E para nós, o que é a resiliência, né? A capacidade de lidar com os problemas, se adaptar com essas mudanças que foram tão rápidas e bruscas. Como que a gente está lidando com tudo isso, com todos esses obstáculos, não é? É o nosso jogo de cintura. É perceber que a situação está difícil, mas eu tenho que, de alguma forma, buscar o entendimento, buscar uma compreensão. E lá no começo, quando a gente iniciou o confinamento, a nossa resiliência talvez estivesse bem mais curta do que está hoje, né? A minha, eu tenho certeza... Travou? Mas voltou, peraí. Então tá bom. Calma aí, espera um pouco. Vamos ver se alguém falou alguma coisa. Travou, pessoal? As minhas secretárias estão dizendo que travou. Tem um elástico? Voltou. Tem um elástico? Eu fui pegar. Afora. Mas eu não achei. Tá bom, travou, mas voltou. Legal. Então, pessoal, essa questão da resiliência que eu estava dizendo, né? Então, é o nosso jogo de cintura, né? A minha secretária está trazendo aqui um elástico, né? Resiliência é isso aqui, ó. É o esticar o elástico e ele volta. Esticar o elástico e ele volta, né? Chega uma hora que ele vai quebrar, né? E nós, para nós, a nossa resiliência é isso, né? E lá no começo, quem não passou o meme, né? Eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu não aguento mais ficar
com a minha esposa, a minha esposa não aguenta mais ficar com os filhos e os filhos com os pais, enfim. A gente recebeu vários memes sobre isso, não é verdade? Mas hoje, quando a gente avalia esse mês que passou, a gente percebeu quanto a gente cresceu em resiliência, né? Quanto a gente cresceu em aproximação. E aí nós estamos vivendo o que Cristo nos ensinou, né? Amai o próximo como a ti mesmo, e estamos fazendo isso dentro da nossa casa, né? Com quem tem que ser feito primeiramente, que é a nossa família. Quantas vezes a gente escutou lá na tribuna que o amor, né, o amar ao próximo começa dentro do nosso lar, e às vezes a gente questionou isso, né? Às vezes a gente pensou, não, será que é isso mesmo? Poxa, será que eu encarnei na família certa? É isso mesmo, agora a gente está tendo que reparar tudo isso, então estamos percebendo essa oportunidade bendita, essa oportunidade que Deus nos deu. Olha o sinal que Deus está nos dando de ter essa oportunidade desse resgate, né? Sem precisar muitas vezes chegar lá e falar, olha, me desculpa por isso, me desculpa por aquilo, mas buscando se melhorar. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que tem dia que está mais complicado, mas um vai lá, lava a louça, outro vai lá, ajuda no almoço, enfim. E a gente vai criando esse elo, a gente vai fortalecendo esse elo, né? E esse elo faz com que a gente consiga passar um dia após o outro. Tem uma história muito interessante que fala dessa percepção de Deus, né? De a gente poder perceber esses sinais que Deus nos manda, e às vezes a gente não aceita, às vezes a gente não percebe. É uma história bem simplesinha que vocês já devem ter visto, já devem ter ouvido. Uma pessoa morava lá no interior, ela tinha uma casa próxima ao leito do rio. E no período de chuva, a cidade começa a informar todo mundo que vai chover muito e as águas vão subir. E aquelas famílias, aquelas pessoas que moram próximo ao leito do rio, que eles têm e precisam buscar um lugar mais alto para se proteger. E tem uma pessoa que ela tinha muita fé, ela conversava muito com Deus, morava sozinha, e ela tinha certeza que nada iria acontecer com ela ou com a propriedade dela. Começa a época da chuva, dia, noite, chuva, a água começa a subir, e aí os vizinhos que moravam mais próximo ao leito do rio passam pela casa dele e falam, olha, a água realmente está subindo, a gente vai procurar um lugar mais alto, você não quer vir com a gente, né? E ele fala, não, eu confio em Deus, estou conversando com Deus, fazendo minhas orações, Deus vai me ajudar e nada vai acontecer. Mas a água continua subindo e começa a invadir a casa dele, né? Chega mais ou menos na altura do joelho. E isso já tinha acontecido uma outra vez. E aí ele escuta ao longe um barulho de motor, né? Um barquinho chega e o pessoal fazendo aquele rescaldo, né? Percebendo se tinha mais alguém ainda ali na cidade que não tinha procurado, que não tinham saído das suas casas. Essa pessoa, né, recebe a visita dessa pessoa do barco e fala, olha, vamos lá. O bombeiro fala, vamos, você tem que seguir com a gente, vamos lá com a gente. E aí ele diz, não vou, porque eu estou conversando com Deus, podem ficar tranquilo, nada vai me acontecer, a água da outra vez subiu até esse ponto, enfim, eu vou ficar. Pois bem, começa a anoitecer, a água vai subindo, ele vai subindo em cima dos móveis, não tem jeito, ele sobe e vai para cima do telhado. E de repente uma estiagem, ele passa a madrugada praticamente só na garoa, acorda de manhã, ele em cima do telhado, aquele mar todo em volta, e ele escuta ao longe, o quê? Um helicóptero. Esse helicóptero chega perto dele, os bombeiros lançam um cesto e falam para ele, olha, entra no cesto, porque teve essa estiagem, mas vai voltar a chover. Não, eu não vou entrar, fica tranquilo, eu confio em Deus, fica tranquilo. O que acontece? A chuva volta, a água sobe e ele morre afogado. E aí o que acontece? Quando ele desencarna, ele chega lá no plano espiritual e a primeira coisa que ele quer é conversar com Deus. Porque ele quer tirar satisfação com Deus daquilo
de tudo isso que aconteceu. Quando ele chega para Deus, ele fala: poxa, eu orei, eu fiz tudo que você me pediu, eu sempre fui uma pessoa bondosa, sempre ajudei a todos. Por que aconteceu tudo isso comigo? E Deus fala para ele: olha quantos sinais eu mandei para você, vizinhos, um barco. Você sabe como é difícil arrumar um helicóptero, meu filho? Então, às vezes, a gente vai recebendo esses sinais e não percebe as mudanças que cada um tem que fazer na nossa vida, né? E agora, esse sinal, essa oportunidade é para cada um de resgatar o que é importante dentro do seu lar. Mudar a forma que a gente encara as coisas, né? Esses dias eu recebi uma mensagem que dizia assim, menos um dia na quarentena. Olha que coisa interessante, né? Menos um dia na quarentena. E às vezes a gente está lá, poxa, mais um dia que eu estou aqui. Não, menos um, porque vai acabar. E hoje, efetivamente, é menos um dia nessa quarentena que vai acabar. Olha como a gente muda esse sentido da programação. Divaldo, ainda falando em família, Divaldo, no livro Adolescência e Vida, de Joana de Ângeles, né? Ele fala assim sobre família: incontestavelmente, o lar é o melhor educandário, o mais eficiente, porque as lições aí ministradas são vivas e impressionáveis, carregadas de emoção e força. É o conjunto de seres que se unem pela consanguinidade para um empreendimento superior, no qual são investidos valores inestimáveis que se conjugam em prol dos resultados felizes que devem ser seguidos ao largo dos anos, graças ao relacionamento entre pais e filhos, irmãos e parentes. E ele continua dizendo assim: a família é o laboratório moral para as experiências da evolução, que caldeia os sentimentos e trabalha as emoções, proporcionando oportunidade de equilíbrio, desde que o amor seja aceito como um grande equacionador dos desafios e das dificuldades. Olha só que profundo isso que Divaldo traz para nós, né? Nas mãos de Divaldo, Joana de Ângeles trouxe para nós, para a gente pensar o quanto é importante a nossa convivência em família e a gente poder exemplificar o amor, exemplificar a caridade, exemplificar todas essas virtudes com os nossos filhos, né? Nesse momento é importante a gente ouvir o sentimento deles também. Como eu disse, tudo aconteceu muito rápido, a gente chegou lá e está invadindo o espaço deles, né? Claro que nós temos a nossa preocupação. Será que nós vamos estar empregados quando tudo isso terminar? Será que o meu negócio vai ser levado adiante? Eu acabei de abrir um comércio e de repente eu já posso quebrar, né? E eles, né? A gente já perguntou a preocupação de cada um deles, e às vezes a preocupação deles pode ser pequena, mas é importante que a gente valorize, porque isso faz parte do crescimento de cada um deles, né? Tem preocupação da escola: será que a escola vai ser a mesma? Será que meus amigos vão estar lá? Será que meus professores vão estar lá? Não é verdade? Aquele que estava buscando um estágio e de repente não está conseguindo, não é? Aquele que de repente estava fazendo um trabalho de 6 horas por dia aí para ajudar no cursinho da faculdade, enfim. E às vezes a gente também não está valorizando isso. É importante a gente valorizar para ajudar nessa formação moral, nessa formação social e intelectual dos nossos jovens, né? Usar das ferramentas que a gente conhece, oração, o evangelho no lar, não é? E no evangelho no lar, participar com as crianças, participar com o jovem, né? E deixar esse evangelho mais dinâmico, deixa um fazer a prece, o outro fazer a leitura. Poxa, mas meu filho vai fazer a leitura, vai demorar muito. Tá bom, reduz o tamanho do evangelho. Traz essa participação para todos, não é? Deixa ele fazer a prece da forma que ele fizer, né? O que importa é o sentimento no momento, né? E falar de algo que para nós é muito importante, que é participar dessa evangelização dos nossos filhos, né? Das crianças, dos jovens, dos adolescentes, né? Por que eu estou falando de evangelização? Claro, hoje nós estamos com a nossa casa fechada, mas quando voltar, e mesmo antes, né?
nesse momento a gente prepara, assim como nós estamos nos preparando, que temos que produzir algo, maturidade, liderança, quantos cursos de liderança a gente não faz, não é? E hoje a gente coloca os nossos filhos nesse caminho, né? Para que eles possam ter mais liberdade, que eles possam fazer as melhores escolhas e de alguma forma a gente vai pensando muito nesse sucesso profissional, nesse sucesso intelectual. E a parte moral, como que tá? Né? Então é bastante importante a gente lembrar dessa questão moral, a gente lembrar de como nós estamos tratando essa parte moral dos nossos filhos e lembrar da evangelização, sim. Os pais têm essa responsabilidade de como o lar o lar é extremamente... Nós somos responsáveis pelas nossas crianças dentro do nosso lar, nós também temos essa responsabilidade diante da evangelização. Mas muitas vezes a gente não consegue fazer tudo sozinho, assim como a gente não consegue, de alguma forma, ensinar a matemática, ensinar o inglês, ensinar o espanhol para os nossos filhos. Deixar os nossos filhos participar da evangelização. A evangelização, principalmente para as crianças, é fundamental, porque eles já vão percebendo essa convivência com o outro, com o próximo, o sentimento de Deus. Né? Quantas vezes a gente está lá no Evangelho no Lar e a gente busca formas de como esclarecer aquele texto que a gente leu, porque às vezes nos falta didática, não é verdade? E quando a gente está lá na evangelização, os evangelizadores preparam a aula, preparam uma forma de como trazer o tema para aquela criança, como trazer o tema para aquele jovem, para aquele adolescente. Então vamos nos preparar, porque isso vai passar, a pandemia vai passar, e quando passar, que a gente tenha esse cuidado de buscar a evangelização para as nossas crianças, né? Tem uma psicografia, eu peguei um trecho da Amélia Rodrigues, do espírito da Amélia Rodrigues, que ela fala assim: a criança é a sementeira que aguarda, o jovem é o campo fecundado e o adulto é a seara em produção. Conforme a qualidade da semente, teremos a colheita. Ou seja, a gente sabe que o mundo é deles, mas a gente precisa preparar. Se nós estamos preparando essa criança intelectualmente, nós também temos que preparar essa criança moralmente, esse jovem e esse adolescente, né? E como eu disse, né, aproveitar este momento para selar esse compromisso com a gente, esse compromisso com ele e levar esse compromisso adiante, né? Eu queria concluir essa parte que eu estou falando bastante, né? E tem algumas perguntas. E para concluir, tem uma mensagem muito bonita do Divaldo, tá naquele livro Divaldo Responde, e ele deixa uma mensagem para os pais e para as mães, ou para as mães e para os pais, né? Eu queria ler essa mensagem, que eu achei ela muito bonita, eu queria dividir aí com vocês, e diz assim: o amor é um bumerangue, atirámo-lo e ficamos no lugar aguardando a sua volta. Na maternidade, na paternidade, o amor é a bênção de Deus que firma na terra uma aliança, como na tradição bíblica, o arco-íris, quando amamos, quando pais, masculinos ou femininos, atingimos a plenitude e nos tornamos co-criadores com a divindade. Olha a nossa responsabilidade, né? Esse compromisso que nós fizemos quando estivemos lá no plano espiritual, e esse presente, quer ser pai, quer ser mãe, quer ser tio, quer ser avô, enfim, né? É poder tá convivendo com todos esses nossos pequenos. Então eu achei interessante deixar essa resposta aí para vocês. Eu confesso para vocês que eu não sei como que vai ficar o tempo da live, porque eu parei, depois eu voltei, mas eu vou seguir até a 8h30 mais ou menos, tá? Porque eu não sei se vai cair aqui, tá bom? Deixa eu perguntar para as minhas secretárias se tem pergunta. Elas estão... Por enquanto não. Por enquanto não tem muitas perguntas, que bom, né? Mas eu tenho perguntas que o pessoal fez pela internet, e tem algumas perguntas, 2 perguntas na verdade, que foram feitas ainda no dia que a Lúcia fez a live dela, e ela pediu aqui para responder. A primeira pergunta
vem do grupo Ramalho, do Hortifruti, e é assim: é possível que nossos parentes desencarnados nos auxiliem nesse momento? Eu vou responder essa pergunta, lembrando primeiro, lá da pergunta do Livro dos Espíritos, 508. A pergunta fala exatamente disso, né, desse auxílio dos nossos parentes que já desencarnaram, e a resposta é assim: mais ou menos restrito é o poder que desfrutam. Quem desfrutam? Os nossos parentes desencarnados. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Ou seja, só um minuto, o pessoal voltou, eu acho que travou. Voltou? Alguém reclamou aí que travou? Tá normal? Legal. Então, pessoal, só para a gente concluir aqui, né? Então a gente percebe que a gente não sabe muito bem como que está a condição desse nosso irmão que desencarnou, não é verdade? Claro que lá no plano espiritual, lembra quando a gente estudou e leu o Nosso Lar? Tinha uma situação mais ou menos parecida, que era o momento da guerra, né? Quantos irmãos que estavam lá no Nosso Lar tinham noção que a guerra estava acontecendo, faziam orações, mas não tinha a permissão de ir diretamente auxiliar no resgate. Então a gente tem que continuar vibrando para os nossos irmãos que desencarnaram, né? E vamos pensar também na misericórdia de Deus, né? Será que seria salutar para cada um deles estar nos vigiando? Nós já temos os nossos mentores, né, que estão sempre ao nosso lado, né? E aquilo que a gente vai ter que passar, a gente vai ter que passar, né? Então precisamos ter fé, precisamos buscar na oração, como eu disse, no Evangelho, né? E vibrar para os nossos irmãos estarem lá, né? No sentido de passar boas energias para eles, né? E eles vão estar fazendo aquelas tarefas que certamente eles já têm condição de estar fazendo. E não esqueçam, né? Lembra quando o André Luiz queria muito ir na casa dele e quando ele ele se desequilibrou da primeira vez, lembra? Que ele ainda não estava pronto para isso, né? Então a gente tem que pensar em tudo isso. A Rocha D'Ambrosio e a Marlene Balassi, elas fizeram praticamente a mesma pergunta, que diz assim: como deve ser o preparo antes de dormir? Faço a leitura do Evangelho e na prece me coloco à disposição. É o suficiente? Essa questão é quando a Lúcia falou que certamente muitos de nós estamos sendo convocados para estar ajudando lá no plano espiritual, né, em desdobramento na hora do sono. Então, assim, pessoal, sim, nós temos que fazer a prece e temos que estar preparados, né? O que é estar preparado? É quando, mais ou menos, quando a gente faz o nosso trabalho mediúnico, não é verdade? O preparo do dia, onde a gente coloca lá a carne, o álcool, não é? Mas a gente sabe que esse preparo é diário, não é? É a nossa reforma íntima. Então, nesse momento, é interessante que a gente esteja realmente preparado nesse sentido. E o horário, né? Pessoal, se o plano espiritual vai nos auxiliar, vai precisar do nosso auxílio, a gente sabe que não pode deitar tipo 3 horas da manhã se a gente vai acordar às 5, às 6, né? Mas também não é uma necessidade que todo dia eu tenho que deitar às 10 horas da noite, né? Mas sim, ter uma boa noite de sono, porque se a gente tem uma boa noite de sono para poder descansar o nosso corpo, né? E aí, como que a gente se prepara, além do Evangelho, né? À noite, lembra quando a gente estava lá na escola que a gente aprendia o uso do álcool à noite, refrigerante, o filme que às vezes a gente assiste, a leitura pesada que às vezes a gente faz. Dessa forma, a gente não vai poder ser um bom instrumento para estar auxiliando a espiritualidade. Espero ter respondido também, tá? A outra pergunta que foi feita é Ebalsvis. Ela colocou esse nome, Ebalsvis. Gostaria de fazer uma assistência espiritual. Como funciona? Bom, a hora que a nossa casa estiver novamente, se Deus quiser, de portas abertas, né? A gente tem assistência espiritual de segunda a segunda. Então você
procura um dia onde é melhor, que se encaixe na sua disponibilidade. Você vai até a nossa casa nesse horário. Normalmente a gente convida as pessoas a estar fazendo uma orientação, que tem um nome também em algumas casas de acolhimento fraterno, onde a gente vai fazer uma conversa, né, para entender o que está se passando, ou entender como que você está de saúde e direcionar a melhor assistência espiritual para estar te auxiliando neste momento, né? E aí, como eu disse, a gente tem de segunda a segunda, né? Alguns dias tem algumas assistências específicas, por exemplo, a gente tem uma assistência para transtornos e também para as crianças, transtornos psicológicos, né? E também assistência para as crianças, que é no sábado de manhã. Esses dias são assistências específicas, onde quando a gente trata a criança, a gente não está tratando o adulto, que a gente precisa ter aí um encaminhamento. Mas, com certeza, você vai conseguir se adequar em um bom dia, tá? E a nossa casa vai estar aí de portas abertas para você. O Sérgio Renato faz uma outra pergunta. Tem pessoas negligenciando a quarentena e dizendo que a fé em Deus a proteja. O que pensar disso? A gente já aprendeu no Espiritismo uma máxima que é assim, né? Espíritas, amai-vos, eis é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis é o segundo. Então a gente tem que se cuidar, né? Se amar é se cuidar. Não é antes de cuidar do outro, a gente tem que estar se cuidando. E buscar essa instrução. Então, se eu estou buscando a instrução, e se eu sei que aquela instrução diz e determina algumas atividades ou algumas responsabilidades que eu tenho que ter, eu devo seguir. E se eu não seguir, eu tenho que lembrar que a responsabilidade é minha, a responsabilidade não é do outro, né? Deus ajuda, mas Ele quer que eu me ajude também, né? Então, assim, se eu tenho que ficar em confinamento, eu deveria ficar em confinamento, não é? Mas se eu sair e contrair a Covid-19, que é o caso, eu vou responsabilizar a Deus? Não, eu tenho que ter essa responsabilidade que eu vacilei. Então, essa é a questão. Eu diria que a gente não pode condenar. Cada um é responsável pelos seus atos, né? O que é importante é a gente ter a responsabilidade de assumir esses atos, né? O Marcos Jimenez pediu para falar um pouco de ansiedade nesse momento. Eu acho que naquilo que eu falei, naquilo que a Lúcia falou na segunda-feira, a gente falou um pouco disso, né? Administrar aquilo que a gente pode administrar. Nesse momento a gente não consegue administrar muitos dias, quem dirá um dia só, ou 1 hora, ou 2 horas, não é? Porque a gente escolhe o melhor horário para ir no mercado, vai de máscara, a hora que volta é o álcool gel, tenta ir no horário que não tem muita gente. Então, assim, é dessa forma, né? E não adianta se revoltar, né? Porque vai passar, mas a gente tem que estar bem, tem que estar sustentado, para que na hora que passar a gente poder voltar a fazer várias coisas que a gente gosta de fazer, né? Valorizar as pequenas coisas que a gente está fazendo, como eu disse, né? Valorizar o momento de fazer um pão com os filhos, valorizar o momento de fazer uma pizza dentro de casa ao invés de comprar, valorizar esses momentos. São pequenos, mas são importantes, porque vão trazer a união, né? Valorizar essa oportunidade que de repente agora todo mundo pode estar almoçando e jantando junto, né? Valorizar o momento aonde cada um quer assistir um filme e aonde cada um pode assistir um filme todo mundo junto, né? É dessa forma que a gente vai ajudando a se controlar. A Antônia faz a seguinte pergunta: você concorda que os nossos filhos aprendem mais com nossos atos do que com a nossa fala? Acho que fez parte daquilo que eu falei hoje, né, Antônia? É isso mesmo, né? Principalmente nesses dias, eles estão percebendo muito o que a gente está fazendo. E tem algo bastante interessante, que é os nossos filhos que participam da evangelização. Eu falei da evangelização, eles são o espírito encarnado que nos chama a atenção para alguma coisa, né? Quando está faltando um pouquinho de paciência, quando está faltando um pouquinho de controle para nós, eu tenho alguns espíritos encarnados aqui que me lembram de algumas questões, né? E é interessante que lembram algumas questões, principalmente quando a gente está fazendo palestra, né? Pai, na palestra você falou tal coisa, então eu falei para eu mesmo estar ouvindo, né?
Então, sem dúvida, eles aprendem com os nossos atos, aprendem com aquilo que a gente fala, ainda mais quando a gente fala e faz ao contrário, né? O Nelson, ele pergunta se todos no mundo programaram passar por esta doença em nossa encarnação. A Lúcia também respondeu uma pergunta bem parecida com essa na segunda-feira. Essa questão, Nelson, é clara, a aprovação para todos nós. Não acredito que nós possamos ter tido a oportunidade de escolher. Eu acho que nós ainda não estávamos preparados para assumir uma questão que nos traz tantas oportunidades, mas que a gente está vendo mesmo, está percebendo que essas oportunidades não são fáceis, mas a gente está conseguindo vencer dia após dia. Como eu disse, a gente já está um mês aí confinados, né? Mas, ao meu ponto de vista, com certeza a gente não teve condição de programar, não. A gente foi colocado à prova para ver como que a gente vai passar por essa, e com certeza nós vamos passar e vamos sair fortalecidos, né? Se a gente olhar aí para todos aqueles que passam pela doença e tem aí a possibilidade da recuperação, eles trazem relatos aí para nós muito importantes da valorização de pequenas situações, de pequenas questões que às vezes a gente não percebia, né? A gente tem um caso desse na nossa família, um sobrinho que é casado com a sobrinha da Simone, o Carlos, ele chama Carlos também, a sobrinha dela chama Carol e a filha Malu, e a filha fez uma entrevista com ele, né? Ele, graças a Deus, se recuperou, ficou em casa, isolado em casa, mas o relato dele, ele também é espírita, né? E o relato dele é bastante comovente, né? Porque ele diz isso, né? Quanto eu estou podendo valorizar a vida agora e valorizar os pequenos momentos que eu já valorizava, mas agora estou tendo a oportunidade de valorizar mais ainda. Pessoal, tem bastante pergunta. Se eu não conseguir responder tudo hoje, eu respondo depois. Falo bastante, né? Vocês sabem que eu falo bastante, mas estou seguindo aqui. A Cláudia Midon, tudo bem, Claudinha? Ela perguntou assim: fico pensando o quanto o medo pode nos atrapalhar no acolhimento dos assistidos. É verdade, Cláudia, pode atrapalhar, mas pode também nos impulsionar, não é verdade? Através do medo, a gente acaba aprendendo a se valorizar, a se cuidar, e acaba também tendo a oportunidade de rever alguns critérios, não é verdade? A nossa casa também, né? A gente sabe que logo a gente vai voltar. Se Deus quiser, dia 11 aí, o governo vai liberar. Como que a gente vai voltar? A gente não sabe ainda, não é? Mas a gente tem que pensar e se preparar. Claro que a gente vai ter medo, vai ter receio, né? Mas se a gente tiver critérios, e aí que entra a nossa razão, né? Critérios racionais, pode ser que não vão dar certo, mas a gente pode reavaliar. Então eu acho que o medo é importante sim para a gente se avaliar, criar esses critérios para a gente ver como que a gente vai ajudar os nossos assistidos, e graças a Deus que a gente tem medo, porque é uma questão que a gente está valorizando a nossa vida sim, né? E a gente quer auxiliar, mas como vai ser a melhor forma de auxiliar, a gente vai ter que juntos descobrir, tá bom? Outra pergunta do Milton Goya. Tudo bem, Milton? Saudade, hein? Com esta pandemia, Deus está nos dando uma grande oportunidade de avançarmos na nossa evolução. Concordo, Milton, sim, sem dúvida, né? Eu acho que de tudo que eu falei aqui, essa oportunidade que a gente tem tido, ou teve, ou tem, né? De estar com a nossa família e resgatar várias situações da nossa família. Como eu disse, a resiliência eu sei que mudou, com certeza, né? A caridade, quando a gente vê que um está um pouquinho mais triste, aí a gente coloca no carro, dá uma volta no quarteirão e volta, não é? Porque não pode descer, não é? Às vezes a gente não quer muita conversa, o outro percebe, mas enfim, e a gente vai percebendo que ao longo do dia a gente tem que reverter esse quadro, né? E um vai ajudando o outro para reverter. E a gente vai fazendo isso junto, em família. Então isso é muito importante e sem dúvida é uma oportunidade muito grande de evolução. Mas a gente tem que estar percebendo isso, né,
Milton, é um sinal, como eu disse, são vários sinais que Deus está nos dando. E a gente tem que agarrar e fazer esse melhor. Marcinha Sena, Marcinha, tudo bem? Você tá conseguindo enxergar a gente aí, porque você é tão grandona, né? Ela fez uma piadinha se vai estar toda, né? Se já tá o Aquaman, a Mulher Maravilha, o Flash aqui junto comigo, né? A Liga da Justiça, mas aí, né, Marcinha? Tô dando um troco, né? Você tá em cima do banquinho vendo a gente aí falar, né? No meio desta pandemia, alguns de nós passam por perdas e dores emocionais. Como manter a nossa fé? Márcia, não é fácil não, né? Mas a gente sabe que Deus não desampara ninguém, né? E quantos de nós jamais, como eu disse lá no começo, acreditava que aquilo que estava acontecendo na China poderia chegar até aqui, e chegar rápido, né? E chegar conforme está chegando, né? E se Deus está nos dando essa oportunidade, é porque Ele acredita que a gente tem condição de passar sim. Então vamos se apegar no Evangelho, se apegar na doutrina, não é se pegar nas leituras. Às vezes sozinho a gente não consegue, manda uma mensagem para um amigo do coração, olha, hoje eu tô assim, olha, hoje eu tô assado, pelo menos para estar ouvindo, né? E o interessante é saber que isso dói, Márcia, porque aí a gente também está aprendendo a vivenciar essas dores, né? O pior seria a gente esconder tudo isso, não é? Então tá doendo, mas quanto tempo vai doer? É aí que a gente tem que cuidar. Doer é importante para a gente se avaliar, perceber que a gente se sente ferido e perceber que a gente precisa continuar na nossa reforma íntima, não é verdade? Mas perceber também quanto tempo que a gente vai ficar fragilizado. E aí a gente tem que buscar ajuda, né? Buscar ajuda com Jesus, buscar ajuda com um especialista médico, enfim. Não podemos esquecer dessas oportunidades que a gente tem de buscar ajuda. E quando precisar, tá lá para buscar. Pessoal, tem mais um monte de pergunta. Eu não vou conseguir fazer todas, eu vou fazer a última, que é da Rita Magalhães, a nossa amiga de palco, né, Rita? Ela fala assim: Carlos, será correto me ausentar de tanta informação que vem da mídia para buscar serenidade? Optei em me abster, pois estava me trazendo medo. Seria uma covardia? Claro que não. Eu acho que é respeito, porque a Lúcia também comentou isso, né? 10 minutos é mais do que suficiente. Às vezes a gente está lá ouvindo a notícia, troca de emissora, tá a mesma notícia com mais ênfase e poucos falam da recuperação, não é? Os médicos estão chamando a atenção, olha a recuperação, quantos casos estão sendo recuperados. Então nós temos que se resguardar sim, né? No começo eu estava meio nessa também, até um dia meu filho passar e falou: poxa, vocês não acham que vocês estão vendo muita mensagem, né? Muita informação, só isso. E aí a gente olhou e falou: eu acho que ele está certo, né? Cuida, porque ele também não quer assistir nada, ele também não pode, né? Isso a gente chama atenção também, mas a gente tem que perceber o quanto isso e se resguardar sim, né? Não acho que é covardia, né? Num dia desses eu também cheguei e falei para Simone: meu Deus, eu saí, a coisa tá, mas a gente tem que se resguardar sim. Pessoal, tá dando tempo, muito obrigado. Eu queria agradecer a cada um de vocês. As minhas secretárias, Mariana tá mandando um beijo, Simone tá mandando um beijo para todos vocês também. Saudade imensa de todos vocês, mas fica aqui um abraço virtual para cada um de vocês, tá? Muito obrigado. Eu acho que em alguns momentos caiu, em alguns momentos voltou. Eu vou tentar salvar agora. Espero que dê tudo certo, tá bom? Fiquem em paz e até breve, pessoal. Tchau, tchau.